Da Santa Palavra. Deus nos criou, sim, diz a sua palavra, que Deus nos fez desde a fundação do mundo. Deus nos criou para que nós fôssemos verdadeiros adoradores, para que nós buscássemos a Ele. Oh, amados ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos buscar mais a Deus, pois na sua palavra está escrito, em Mateus 3,33, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós devemos buscar este reino, que ele não está distante de nós, ele está próximo de nós. Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos, amados ouvintes desta santa palavra, nós precisamos de Deus como a água que bebemos, sim, como a luz que brilha em dia tenebroso, porque Ele é a luz. Na sua palavra está escrito: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oh, amados ouvintes da palavra de Deus, vivemos em um corre-corre, de um lado para outro, tirando tempo para tantas coisas, mas, amados, de uma só coisa é necessária em nossa vida, é a nossa salvação. Nós temos que fazer ela aqui. Nós temos que ser salvos aqui, e por isso temos que nos preocupar em buscar a esse Deus, em buscar nele a salvação, porque ele diz na sua palavra: tudo que é ligado aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que é desligado aqui na terra será desligado nos céus. Oh, amados ouvintes, isso significa dizer, Deus está nos alertando, que nós devemos fazer a nossa salvação aqui na terra. Nós devemos buscar Ele enquanto estamos vivos, porque os mortos, depois de mortos, ninguém pode fazer mais nada, amados. Somente convido eu e você possamos buscar a Deus. Sim, e busquemos a esse Deus tão bom que se deixa ser achado. Deus não quer a morte de ninguém, e Ele escreveu na sua palavra: eu não me comprazo na morte de ninguém, mas Deus quer que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Sim, é isso que Deus quer para toda a sua humanidade, que Ele criou ali desde a fundação do mundo. E nós nascemos, meus amados, já nascemos em pecado, porque nós viemos da descendência de Adão. Sim, e Adão pecou, e por conta do seu pecado, a humanidade inteira está debaixo do pecado. Mas Deus, por sua graça maravilhosa, Ele criou o plano divino, enviando o seu próprio Filho para dar a sua vida por mim, por você, por nós pecadores. Pois na sua palavra está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, nosso Deus soberano, grandioso, poderoso, já fez a sua parte. Enviou seu Filho, Ele cumpriu aqui na terra tudo o que estava determinado a fazer, santo, sem pecado, sim, irrepreensível. Foi até a cruz do Calvário, sofrendo humilhações, sofrendo zombarias, mas não voltou atrás, prosseguiu até a cruz. E ali Ele verteu o seu sangue precioso. O sangue que clama maior do que o de Abel, clama até hoje por vocês,
por nós pecadores. Porque todos que abraçarem esse sangue, todos que se converterem ao nosso Senhor Jesus, dizendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, fazendo esta aliança com Ele, a palavra de Deus diz que nós estaremos salvos. Oh, amados, abra o vosso entendimento, a vossa mente, os vossos corações. Atentem para a voz da palavra, Pai. A palavra que fala, a palavra que é pura, a palavra que é como a espada de dois gumes. Ela é cortante como espada de dois gumes, porque ela corta tanto para salvar como para condenar. Ela mostra os dois caminhos, amados. Ela mostra o caminho da salvação e também o caminho da perdição. Quando nós dissemos, pregamos o Santo Evangelho e perguntamos a vocês, vocês querem aceitar esse Jesus maravilhoso como o único e suficiente Salvador de vossas vidas? À medida que vocês responderem, está em vocês a resposta. Sim, se aceitarem Ele como Salvador, vocês estão dando um passo para a salvação. Mas se vocês negarem Ele como seu Salvador, vocês estão se mantendo no caminho que conduz à perdição. Ó amados ouvintes da palavra de Deus, precisamos ser mais atentos, precisamos abrir os nossos olhos para as coisas que nos rodeiam. Sim, vivemos tempos difíceis, tempos em que o inimigo tem cada vez mais investido nas famílias, nos lares. Sim, é por isso que nós pedimos, venham para este Deus maravilhoso. Tome Ele em suas mãos, em seus braços, coloque as suas vidas diante dEle, porque Ele vai cuidar de você, vai cuidar de nós. Porque Ele é um Deus que cuida, Ele não abandona, pois Ele disse na sua própria palavra, ainda que a mãe pegue o filho, fruto do seu ventre, e lance nas ruas, muitos lançam nos lixos, Deus disse, eu jamais vos abandonarei. Saibam, amados ouvintes da palavra de Deus, que são vocês, somos nós que às vezes estamos virando as costas para Deus. Ele está sempre a nos buscar. Sim, Ele está sempre nos chamando para o seu reino que Ele preparou antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor, Pai. Deus quer que nós sejamos santos, Pai. Santo é aquele que é separado do mundanismo, das coisas que o mundo proclama, que o mundo está aí vivendo, as orgias mundanas. Deus quer pureza, Deus é santo, importa que os que adorem a Ele também sejam santos e vivam a vida em santidade. Amados ouvintes da palavra de Deus, muitos acham que é impossível você viver em santidade. Não, para Deus nada é impossível. Basta você querer e tomar uma decisão em sua vida. Eu quero servir a esse Jesus, eu quero ser seu servo, porque Ele deu sua vida. Sim, Ele derramou seu sangue. Sim, amados, deem, não façam vão o sangue de Jesus que Ele derramou por nós. Vamos abraçar esta salvação. Vamos sim nos render a Ele, como está escrito na sua palavra. Deus disse que todo aquele que me rejeita, não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que está sendo pregada, essa vos julgará no último dia. Ouçam bem, amados. Ouçam o que o Senhor diz, o que o Espírito diz a todos vocês. Todo aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Ele diz, eu não julgo, porque já tem quem o julgue. A própria palavra que está sendo pregada, essa julgará no último dia.
Sim, amados ouvintes da palavra de Deus. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só nele há vida e vida em abundância. Oh, amados, precisamos abrir nossos olhos, sim, para que nós possamos enxergar um pouco além desse mundo, este mundo que jaz no poder do mal. A própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no poder do maligno. Oh, amados ouvintes, Deus quer para todos nós que nós abraçamos o reino que Ele preparou, o reino de glória, onde não haverá dor nem sofrimento. Lá é só alegria e alegria com o Senhor, onde nós vamos habitar eternamente. Não vamos trocar a nossa vida aqui por momentos passageiros, momentâneos, que às vezes nos distanciam de Deus. Ó Senhor da glória, Pai, dá entendimento, Pai, a todas as pessoas, Pai. Faça com que, ó Deus, eles possam ouvir e praticar a Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é bem clara, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, esse tem direito ao reino de Deus. Porque Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tem um jugo suave para nós. Esse mundo cada dia nos impõe cargas pesadas. Sim, mas Deus diz que Ele, somente Ele tem poder para nos salvar, nos libertar, nos resgatar do lamaçal do pecado. Volte para Deus, você que um dia esteve na casa de Deus. Volte para Deus, porque Ele vai continuar fazendo a obra em tua vida. Tantas pessoas que têm se distanciado dos caminhos de Deus. Ó Senhor, Pai, visita estas pessoas, Pai. Traz elas, Pai, para a Tua igreja, Pai. Para que juntos, Pai, possamos nos alegrar, Pai, em Ti. Pois a Tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Sim, Pai. Nós nos fortalecemos em Ti, Pai, cada dia. Nós clamamos pelo Teu poder em nossas vidas, Pai. Nós clamamos, ó Deus, por sermos fortalecidos em Ti, Pai. Pois na Tua palavra está escrita que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, ó Pai. Sim, Pai. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, Pai. Porque nós clamamos a Ti, Pai, pela Tua presença, Pai. Pelo Teu amor, Pai. Sim, Pai, o qual nos amou, Pai, e tem amado, Pai, a todos, Pai. Peço por todos os jovens, Pai. Senhor, Pai, visita o coração de cada um, Pai. Ó Santo de Israel, Pai, são tantos enveredando pelo alcoolismo, Pai, pelas drogas, Pai, que somente vem, Pai, denegrindo, Pai, destruindo o ser humano, Pai. Ó Santo de Israel, Pai, Senhor da glória, Pai, Deus onipotente, Pai, ó Santo Deus, Pai, vem agir com Teu poder nesta cidade, Pai, nestes lares, Pai, em todos os lugares, Pai, onde essa palavra possa estar sendo ouvida, Pai. Eu Te peço, meu Deus, por eles, primeiro por mim, Pai, porque eu dependo inteiramente de Ti, Pai. Cada dia me ponho diante de Ti, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, Pai. E também eu clamo a Ti, Senhor, pelo perdão dessas pessoas que vivem cegueiradas, Pai. Sim, Pai, não sabe distinguir o mal do bem, Pai. Vivem na prática do pecado, Pai. Se deleitam, Pai. Sim, nas prostituição, nas bebedices, em tantas coisas que esse mundo oferece, Pai.
E a vida é tão rápida, Pai, como diz a Tua palavra. Nós somos como a flor do campo. A flor abre, ela floresce, produz o seu fruto e seca, morre. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não morrerá, ele permanecerá para sempre. A morte aqui na terra é apenas uma passagem para o reino de Deus. Quando nós fechamos os olhos aqui na terra, o nosso espírito sai do nosso corpo e segue rumo à direção que Deus nos dá, segundo o que nós praticamos as nossas obras. Se você, meu amado, se arrependeu, sim, se converteu, não importa o que você fez até hoje, o seu passado não importa. O que importa é o seu futuro que está diante de você. E você ainda hoje tem a chance de mudar essa situação. Você pode dizer: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu quero viver uma vida com o meu Senhor, com esse Deus maravilhoso que pode me ajudar aqui em vida e também quando para lá eu partir. Porque todos nós não vamos viver a vida inteira aqui, nós vivemos um pouco de tempo aqui, mas a nossa vida é na eternidade. Lá são milhões, bilhões de anos vivendo com Deus. E o pior, meus amados, que muitos não acreditam no inferno. Dizem que não há inferno, que Deus é tão bom que não criou o inferno para ninguém. Mas na Bíblia está escrito diversas vezes: só existe dois caminhos, é os céus e o inferno. Sim, e a palavra de Deus diz que existe dois caminhos, duas portas. Jesus diz: eu sou a porta, todo aquele que entrará por mim, entrará e sairá e será salvo. Ele é a porta que nos leva à vida eterna. As duas portas, Deus diz que tem a porta estreita e a porta larga, como o caminho estreito e o caminho largo. Entrai pela porta estreita, amados. Deus diz em alerta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Vamos entrar pela porta estreita. Sim, passamos por dificuldades, passamos por provações, sim, nesta vida. Mas as provações desta vida não podem ser comparadas com a glória que Deus tem a revelada para nós no futuro, na vida eterna. Sim, esta glória que Deus guarda para todos nós. Você está perdido o seu lugar que Deus preparou lá no céu. Deus disse que ia preparar lugar para todos nós. E o seu lugar está lá. Mas você vai fazer a escolha, se quer ou não, ir para os caminhos certos. Você que muitas vezes abre sua boca para criticar as coisas de Deus, você é réu de pecado, porque Deus diz na sua palavra: mas benditos são aqueles que confiam no Senhor. Sim, benditos são aqueles que confiam e esperam no Senhor. O mundo pode, meus amados, pode me criticar, pode me difamar, pode fazer o que quiser, mas a minha consciência, a minha vida está nas mãos de Deus. Somente a Ele eu tenho satisfação a dar. E aqui na sociedade dou meu testemunho diante dos homens, que todos me conhecem e sabem de onde eu vim. Só não sabe para onde eu vou, porque só meu Jesus sabe. Ele é quem vai me levar. Ó santo e eterno Deus, Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Senhor da glória, Tu és o Pai da glória, Pai. Tu és a resplandecente estrela da manhã, Pai. O Jeová Jirei, o Jeová Shalom, o Deus que salva, sim, o Deus que nos dá a paz, a verdadeira paz, aquela que vem nos dar o nosso coração, a paz verdadeira, Pai. Não é a paz do mundo, onde você
você se senta numa mesa de bebida e enche a cara, se deleita ali por poucos momentos e sai rastejando, e os teus amigos se escusam de ti. Enquanto tu tiver dinheiro, eles estão com você, mas quando você acabar seu dinheiro, eles se afastam. Só existe um amigo fiel e verdadeiro, esse é Jesus. Ele jamais te deixará. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo e com você, se você estiver com Ele. Se você virar as costas para Deus, Deus também não vai estar correndo atrás de você, porque Ele já fez a sua parte, Ele já deu a sua vida, Ele já verteu o seu sangue precioso por mim e por você. Compete a mim e a você abraçar essa vitória de Cristo na cruz. Sim, vamos abraçar a nossa salvação que Ele conquistou para nós. Vamos abraçar esta salvação, ela é de graça. É Deus que dá liberalmente. Pois sua palavra diz: buscar-me-ei e encontrar-me-ei quando buscar-me de todo o vosso coração. Diz também a sua palavra: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como teu Salvador e creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Confessa com a tua boca, abre teus lábios para confessar a única verdade que nos leva ao soberano Deus. Abre teus lábios para confessar esta palavra santa: Senhor, Tu és meu Deus, Tu és a minha luz, Tu és a minha rocha, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Sim, ela é tudo para nós, Pai. É o nosso bem maior para todo aquele que decide viver uma vida, sim, digno diante de Deus. Sim, cada dia pedindo a Ele misericórdia, Senhor, para que possamos prosseguir, olhando só para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sim, amados, a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus, de todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados ouvintes desta palavra, Deus não nos criou e nos jogou no mundo ao léu, não. Deus criou a todo ser humano com um propósito. Deus tem propósito para as suas vidas. Deus tem coisas maravilhosas esperando por vocês. E vocês não vão alcançar porque simplesmente por conta do orgulho. Sim, preciso se humilhar diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque a sua palavra diz que aos humildes Ele exaltará, mas os exaltados Ele vai abater. Tenha humildade, saiba que esse Deus, Ele precisa ser achado por nós. E a sua palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer mais a Deus. E nós só conhecemos mais a Deus buscando a Ele. Buscando como, amados? Nós buscamos a Deus conhecendo a sua palavra, cada dia lendo a sua santa palavra. Sim, orando a Deus, pedindo a Ele misericórdia para abrir os nossos olhos, nosso coração. Sim, orando a Deus por nossas vidas, também por todas as vidas que perecem, Pai. Senhor, Pai, eu te peço, Pai, já te agradeço, Pai. Sim, meu Deus, traz salvação a essas vidas, Pai. Traz entendimento, Pai. Abre os olhos espirituais, Pai. Sim, Pai. Abre os olhos do coração, Pai, para que eles possam sentir, Pai, pulsar forte de Ti, ó Senhor, Pai. Venha, ó Deus, de encontro a todas essas vidas, Pai. Assim eu já oro a Ti grato por essa oportunidade, Pai. Que eu não sei se amanhã ainda terei outra oportunidade, Pai. O Senhor pode me levar hoje, Pai. Olha, amados, saibam que vocês estão aí indo e vindo, mas amanhã não saberão onde vão estar. Porque quantos se deitaram e não amanheceram vivos? Quantos adormeceram sem ter esse Deus? E saiba que se você não levar Ele aqui da terra, quando chegar no céu Ele não vai te abraçar, não. Viu?
Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele também diz que é juízo, pois Ele mesmo diz que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Ele tem que reconhecer que é pecador, da justiça e do juízo. Deus é justiça, mas é juízo também. Aqueles que Ele rejeita também serão rejeitados. Aqueles que Ele abraçam serão abraçados e terão vida eterna. Quem lhe rejeita vão penar eternamente na outra vida. O que valeu a pena os momentos bons dessa vida, de curtição, como eu dizia no passado, nas aventuras desta vida, quando eu perdi meu tempo, e hoje eu podia ter levado mais meus filhos mais novos, e estariam todos comigo. Sim, que as crianças estão sendo desde pequenas já levadas por caminhos errados. Ó Santo Deus, Pai, vem abrir os olhos desses pais de família, dessas mães de família, Pai, que elas saibam ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, porque Deus diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. É responsabilidade sua, Pai, é responsabilidade sua, Mãe, dirigir os seus filhos pelos caminhos que devem andar, porque é isso que Deus manda na sua palavra. Sim, nós precisamos orar pelos pequeninos. Ó Pai, eu te peço, meu Deus, eu te agradeço por todas essas vidas e por essa santa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.